Se nós olhamos para a nossa vida, para aquilo que nos cerca, para toda a humanidade, nós estamos vendo uma atitude contrária a tudo aquilo que Deus tem e quer para nós. Deus nos dá vida, nos ama de verdade e diz para a gente escolher a vida e não a morte. Nós estamos vendo a humanidade se autodestrói. 11 mulheres perdendo a vida, a humanidade perdendo a vida. E por que está acontecendo isso? Porque acontecem pandemias, porque acontecem dificuldades? Não, porque nós nos afastamos de Deus. Justamente no tempo de pandemia, nós estamos vendo a pandemia da falta de fé, onde as pessoas se afastaram em nome da defesa da vida. Como é que alguém que ama a vida, defende a vida, se afasta de Deus, se Deus é a vida? E não existe vida fora de Deus. O que nos tira a vida é o pecado. E aí nós vamos afastando de Deus e mais entregues ao pecado. Aí pessoas se destruindo, famílias cada vez mais enfraquecidas, e o coração de Deus como Pai, claro, fica aflito de ver que os seus filhos não escutam a sua voz. Eu fico me lembrando lá de Nínive, não é? Jonas foi, avisou para aquele povo ouviu a voz de Deus e se arrependeu do seu pecado, e aquela cidade não deixou de existir, porque uma cidade se colocou diante de Deus com um coração sincero, um coração arrependido. Veja bem, vamos num salmo aqui, ó. Vamos proclamar cada versículo no nosso coração com muita fé. Feliz é aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Quem é homem feliz? Quem é mulher feliz? Aquele homem, aquela mulher que confessam o seu pecado, que se arrependeram verdadeiramente, e esse pecado foi perdoado. E quem tem o poder de perdoar os pecados? Cristo, que na pessoa do sacerdote nos dá novamente a graça, a reconciliação. O sacramento da reconciliação é o sacramento da cura, é o sacramento da saúde. Você sabia disso? O sacramento do exorcismo é o sacramento da confissão. Muitas pessoas chegam aqui, o demônio está me assombrando, essa enfermidade os médicos não sabem de onde vem, claro, da opressão de Satanás, mas a pessoa vem apenas para receber uma oração, ela não continua em oração, ela não tem uma atitude de permanência na presença de Deus. Então, se você quer uma oração de exorcismo, a primeira coisa que você faz é se confessar, e se confessando, você vai entender que você vai se levantar. Basta olhar para a palavra de Deus. Lembra daquele paralítico que os amigos levaram diante de Jesus para ser curado? A primeira coisa que ele disse foi: teus pecados são perdoados. Os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, é uma barreira entre nós e Deus. Se nós queremos ter acesso a Deus, se nós queremos ter a comunhão com Deus, se nós queremos a bênção de Deus, então o pecado não pode estar presente na nossa vida. Eu pequei, imediatamente eu busco a confissão, eu bato no peito, eu peço o perdão de Deus. Nós estamos num mundo entristecido e aflito. Por que uma pandemia tira a paz de um povo? Porque esse povo se afastou de Deus. Porque esse povo não confia realmente no Deus que é Pai, que dá o seu Filho Jesus. Jesus disse muito claro para nós: nesse mundo tereis o quê? Aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Olha bem, antes de Jesus ir para a cruz, ele já disse: eu já venci o mundo. Se vocês estiverem comigo, vocês são vencedores sobre o mundo também. Mas para isso vocês precisam se arrepender do pecado e fugir realmente do pecado. Fico vendo a liturgia que nós rezamos esses dias, não é? É do interior do coração dos homens que brotam o adultério, a infidelidade. Todo mal brota do nosso coração. Todo mal brota do nosso coração. Por quê? Porque um coração, me perdoe a sinceridade, perverso. O que é um coração perverso, pervertido? Conhece a palavra de Deus e não coloca em prática. Os jovens sabem como devem viver e não vivem. Os adultos também, as crianças também. Isso que é grave. Nós estamos afastando de Deus em nome de tantas outras coisas. É sério. O menor esforço possível para rezar. Está faltando oração. Se nós não rezarmos, nós viramos bicho. E bicho não age pela inteligência, age pelo instinto, pelas paixões dele. Mas nós somos gente, nós temos uma alma e devemos buscar a salvação, a vida eterna. Continuando: feliz o homem a quem o Senhor não argui de falta, em cujo coração não há dolo. Ou seja, um homem reto no coração, um homem que não tem maldade, que não tem mentira, que não tem falsidade, que aquilo que diz com os lábios é o que ele vive no coração, tem identidade, tem retidão, tem firmeza na fé.
Feliz o homem e a mulher que tem esse coração puro, esse coração santo, esse coração sincero diante de Deus, que não esconde as suas misérias, mas derrama cada uma delas na presença de Deus, que cura, que perdoa e que acolhe. Vocês sabem a atitude de Jesus. Jesus veio para salvar os doentes, os pecadores. Ele se senta à mesa com os pecadores e abre espaço para que outros possam chegar também. Mas Ele nunca vai aceitar o meu pecado e o seu pecado. Nunca Ele vai aceitar. Vai aceitar você, vai acolher você, vai abraçar você, mas o seu pecado nunca. Porque o pecado é tudo aquilo que não é de Deus. É a grande mentira, é o pecado. É ilusão, é fantasia o tempo todo. O tempo todo. Continuando comigo. Enquanto me conservei calado, repete alto, vamos lá. Meus ossos me cimirraram entre contínuos gemidos. Olha bem, colocaram a máscara em nós. Isso é aproveitar sim dessa pandemia. Você sabe que é. Colocar a máscara não é só uma questão de saúde, não. Pode ter certeza que existem já outras intenções por trás. Um povo sem voz é um povo sem vida. Um povo sem voz é um povo que não clama pela misericórdia, que não fala com o seu Deus. Enquanto eu conservei calado, enquanto eu não falei com Deus, enquanto eu não rasguei o meu coração, eu estava morrendo, estava perdendo as forças, porque o pecado mina nas suas forças, porque o pecado tira todo o vigor da nossa vida, porque o pecado é morte. Olha bem aqui para mim, mas por que eu preciso falar com Deus? Ele sonda o meu coração. Ele diz para aquele cego: o que você quer que eu faça para você? Que eu veja. Jesus quer a nossa decisão, quer ouvir a nossa voz. Você tem uma voz para dizer: eu pequei, sou arrependido, mas enquanto eu estou escondendo o meu pecado, eu estou mascarado, eu estou fingindo, não tem jeito, eu preciso me derramar na presença de Deus. Olha para a cidade de Nínive de novo. A cidade estava no pecado e não tomava consciência, mas quando aquele povo tomou consciência, aquele povo se derramou na presença de Deus, rasgou o coração, fez jejum, fez sacrifício, e a cidade inteira se levantou. Uma cidade inteira foi salva, porque uma cidade inteira acreditou na voz de Deus. E eu pergunto: a cidade que é você, uma cidade particular, você é uma cidade particular, você não é uma ilha, você é uma cidade habitada por Deus. Você não está sozinho, você tem Deus, tem o Espírito Santo que habita na sua vida, que conduz os seus passos, e você tem falado com Deus, tem buscado a Deus verdadeiramente. 4. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, minhas forças esgotavam, as forças como os ardores do verão. Eu estava perdendo meu vigor, as minhas forças, porque a tua mão pesava sobre mim. Ou seja, não havia a graça na minha vida, só havia a maldição do pecado. 5, força. Então eu vos confessei meu pecado. Repete. Então, olha bem, vocês estão acompanhando como é que estava o salmista, a situação dele? Como que ele estava vivendo? Acompanhado, sem força, sem alegria, sem saúde, aflito o tempo todo, mas ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão dele? Então vos confessei o meu pecado. Repete. E não mais simulei a minha culpa. Repete. Olha bem, duas atitudes. Ele confessa o pecado definitivamente e não mais esconde o seu pecado, a sua culpa. O seu pecado ele coloca sempre diante de Deus. Não esconde, não mantém imagem, não é um falso discípulo, não é um falso, não é, apóstolo, não. É uma pessoa que tem sinceridade, retidão no coração. Essa é a sinceridade, é a retidão que Deus quer para cada um de nós. Então não mais dissimulei a minha culpa, não escondi o meu pecado. O que ele fez? Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoaste apenas o meu pecado. Repete. Sim, vou confessar ao Senhor minha iniquidade, e vós perdoaste apenas do meu. Eu estava aflito, muitas pessoas estão aflitas. Padre, será que Deus me perdoa? Será que Deus vai me acolher? Será que Deus me aceita de volta? O que vocês acham? Deus perdoa sempre? Deus quer você de volta sempre? Sim ou não? Olha para a cruz. Por que Jesus se mantém sempre de braços abertos? Jesus não está de braço cruzado, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou.
os braços abertos de Jesus para dizer que Ele ama, que Ele acolhe. Venha a mim, que eu vos levantarei também. Essa é a graça que Deus nos dá. Jesus não está ali como morto, não é? Não está, mas Ele está de braços abertos, dizendo: o Pai acolhe a mim e acolhe você. Vem que vai dar certo, vem que vai dar certo. Você vai ser vencedor, você vai sair do pecado. Então eu confessei o meu pecado. Versículo 6. Assim também todo fiel recorrerá a vós, no momento da necessidade. Quando transbordar muitas águas, elas não chegarão até ele. Aí então a todo fiel. Quem é fiel? Eu posso dizer que todas as pessoas que estão aqui na igreja são fiéis? Não, não. Estou dizendo de fiel de fidelidade, de pertença, de vivência. Não é fiel porque eu venho à igreja no domingo, não é fiel porque eu sou católico, porque eu tenho uma religião, não. É vivência, é vida, é decisão, é andar na presença de Deus. Então todo homem de fé, mulher de fé, temente a Deus, vai recorrer a Ele nas suas angústias e vai ter a resposta, e vai ter a salvação, e vai ter a vida eterna. Mas enquanto eu estou escondendo, olha bem o que acontece. Exemplos claros do dia a dia. Uma pessoa está no vício, um vício. Ela tenta o tempo todo esconder. Mas quando ela é descoberta no vício, ela justifica: não, eu sei fazer, eu dou conta, é tranquilo, eu paro quando eu quero. Isso é verdade? Não é verdade. Não é verdade. O pecado é um vício? Sim. Você se acostuma, Claro, você acha que o pecado, na hora que as pessoas estão cometendo, elas têm essa consciência, elas acreditam que vai ser um mal na vida delas? Claro que não. Um homem que está cometendo adultério, não é um pecado mortal, sim ou não? Mas uma mulher que comete adultério, não é um pecado mortal? Mas tem consciência disso? Não. E depois a gente vê as consequências. O salário do pecado é a morte. Ou você recorre a Deus, ou você vai morrer. Pode vir para a igreja, pode caminhar para a Trindade, onde você quiser, fazer peregrinação, usar a camiseta de Nossa Senhora, fazer consagração, fazer novena, não vai funcionar. Se você não tiver intimidade com Deus, retidão e sinceridade com Deus, está faltando isso. Nós não estamos rezando. A grande aflição é que hoje nós não rezamos. Lá na Ata está tendo um retiro, começou ontem. Uma coisa extraordinária, um pregador assim, excepcional. Da paróquia, tinham 4 pessoas. Porque nós não precisamos, nós temos que descansar. Nós temos sexta, sábado, domingo, segunda e terça, o tempo todo, a maioria, e não está rezando, e está em casa dormindo ou vendo filme, mais nada. E fazendo esforço e rezando, nós não fazemos mais. E a fé é atitude, é busca, é decisão. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Como é que foi uma coisa extraordinária ontem, quando eu participei. A riqueza da pregação, a profundidade, em todos os aspectos. O que mais me chamava a atenção do pregador, ele é professor da PUC lá de São Paulo, imagina, PUC de São Paulo. Fala aramaico, hebraico, e a profundidade da fé, a vivência da fé, o conhecimento pleno de Deus, mas a alegria e a força do Espírito Santo atuando nele. O testemunho de vida. Porque quanto mais uma pessoa estuda a palavra de Deus, mais ela ama Deus, mais ela é de Deus de verdade. Não apenas aí por aparência, de jeito nenhum. Vamos lá. Nós cantamos. Versículo 7. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me bebereis na alegria de minha salvação. Na alegria da minha salvação. A única coisa que Deus quer e tem para nós, que quer mesmo? A salvação. Não é outra coisa. O que nós estamos buscando são outras coisas. Mas o que Deus tem para nós é a salvação, a vida eterna. E tudo mais não será acrescentado. Volta o evangelho comigo aí, por favor. Volta o evangelho comigo. Em Marcos capítulo 1. Agora, voltem aqui o olhar para o Padre. Nós ouvimos na primeira leitura de Levítico, que quando a pessoa tem lepra, ela é declarada o quê? Impura. Significa que ela está debaixo de uma maldição.
que é alguma coisa que é ruim para ela e para toda a comunidade. Então, ela não pode continuar no meio da comunidade, ali entre a sua casa, porque isso é um risco à saúde, está entendendo? Aquela doença é uma maldição que pode atingir outras pessoas, então ela é colocada fora do acampamento, e ela tem que dizer impuro, impuro, impura, impura. O cabelo, as roupas mostram que ela está numa condição desfavorável, ela tem de obedecer. Só o sacerdote tem autoridade para dizer se ela está pura ou se ela está impura. Está entendendo? É uma lei que existe. Ela está fora do acampamento, da convivência. Enquanto não for restabelecida a sua saúde, o sacerdote não afirmar que ela está curada, ela não pode retomar a sua vida ali, na sua comunidade, entre os seus. Então, podia tocar numa pessoa com lepra? Poderia tocar numa pessoa com lepra? Uma pessoa com lepra está fora, em alguns filmes a gente vê isso. Ela podia se aproximar de alguém? Não. Quando as pessoas iam levar a comida para elas nas cavernas, elas batiam um sinal, elas se escondiam, depois vinham receber a comida. Então ninguém podia tocar, ninguém podia tocar. Sim ou não? Não poderia tocar. Vamos ver o que acontece no Evangelho. Aproximou-se de Jesus um leproso. Quem se aproximou de Jesus? Quem se aproximou de Jesus? Um leproso, suplicando de joelhos: se queres, podes limpar-me, pode declarar-me limpo, puro, sem nenhuma mancha. Olha bem, um leproso poderia se aproximar de alguém? Podia entrar na cidade? Não. Esse leproso ficou preso àquilo que foi imposto a ele. O que ele fez? Ele venceu toda essa dificuldade, todo o medo, ele enfrentou tudo que ele poderia sofrer para se aproximar de quem? Para se aproximar de quem? De Jesus. Existia uma determinação legal, uma coisa grave, ele poderia ser apedrejado e morto ao avançar para aquelas pessoas. Poderia ou não? As pessoas poderiam entrar em desespero e até matá-lo, mas ele ficou preso a isso. Quem ele buscou? Quem devemos buscar nas nossas lepras do dia a dia? Quem devemos buscar? Jesus. Quem vai nos limpar? Jesus. Quem vai nos limpar? Jesus. Agora, antes de começar a missa, estava respondendo alguns e-mails, uma pessoa dizia: olha, eu estou me sentindo assim, eu não me sinto acolhido na igreja, as pessoas me abandonaram. Falei, até algumas pessoas podem ter abandonado você, mas o problema é você mesmo, que não acredita que outras pessoas amam você e quer o seu bem. Aí você se esconde, justifica que ninguém ama você, que ninguém quer o seu bem. E é sempre necessário para você, sim, você ficar um pouco mais sozinho, recolhido, como o leproso ficou lá durante algum tempo, depois voltou. Agora você precisa acreditar que as pessoas amam você sim, e que muitas pessoas estão rezando e querem o seu bem. Então a grande lepra está dentro do nosso coração, na nossa vida. Vamos lá. Mas ele suplicou de que mesmo? De joelhos. De que maneira? De joelhos significa o quê? Rezando, rezando. Quando a pessoa se coloca de joelhos, se prostra de joelho, ela está em atitude de quê? De oração. Se você chegar numa casa, em algum lugar, ver uma pessoa de joelhos, de mão posta, você está dizendo, essa pessoa está rezando, essa pessoa está buscando a presença de Deus. Então, para pedir a Deus, eu tenho de estar pedindo em oração, eu tenho de estar pedindo, suplicando, clamando, buscando, acreditando na misericórdia de Deus. Continuando. Jesus compadeceu-se dele. Repete. Força. Jesus compadeceu-se dele. Estendeu a mão. Olha bem. Estendeu a mão. Alguém poderia estender a mão para um leproso? E as pessoas tinham coragem de fazer isso? Nenhum da sua casa tinham coragem. Era uma doença contagiosa? Sim ou não? Muito tempo atrás não tinha colônia Santa Marta, onde as pessoas ficavam lá, reclusas, escondidas, sim ou não? Maior rigor para se aproximar de alguém, como Covid hoje. Alguém está com Covid, se abraça e beija? Se quer estar perto? Pois é, essa é a situação. Vamos lá, continuando. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-lhe. O que Jesus fez? Não, vamos o processo de Jesus, vamos lá.
Não, compadeceu-se dele. O que Jesus fez? Sentiu a sua dor, colocou-se no lugar dele, amou aquela pessoa, sim ou não? Estendeu a mão à distância. Não, fica aí, eu estendo a mão, está tranquilo. Fez isso? Não, tocou nele. Ao tocar nele, Jesus está burlando a lei? Sim, a lei está. Sim ou não? Está burlando a lei. Mas Jesus veio para burlar a lei, desvanecer a lei, de jeito, mas ele está fazendo um gesto que é contrário à lei. Não toque, não se aproxime. Ele é o Senhor, por isso Jesus é perseguido, por isso eles não querem Jesus por perto. Continuando, eu quero ser curado, eu quero ser, olha bem, Jesus apenas estendeu a mão e tocou? Não. Se Jesus tivesse estendido a mão de longe, teria sido curado aquele homem? Sim. Agora ele fez questão de tocar e de dizer. Ele também disse com os lábios dele, com as suas palavras, eu quero ser curado, eu quero ser salvo, eu vim para isso, eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa, eu quero ser curado. Deus quer a nossa cura, Deus quer a nossa libertação, Deus quer o nosso bem, Deus nos ama de verdade, mas nós queremos o nosso bem, nós queremos o amor de Deus, nós queremos Deus como Deus da nossa vida, nós queremos de verdade Deus como Deus da nossa vida. Eu lhes pergunto, nós queremos? Nós queremos Deus de verdade? Então a confissão é uma coisa natural na sua vida? Você é uma pessoa que tem a prática da confissão, que pelo menos uma vez ao mês você se confessa? Pelo menos uma vez ao mês você se confessa? Você corta as suas unhas de vez em quando? Uma vez ao mês, quem sabe? Corta o cabelo, cuida da sua limpeza, de tudo, sim ou não? Alguns cuidados para você ficar com uma aparência melhor, mais agradável, sim ou não? Agora, e com Deus? O remédio de Deus chama-se confissão. É confissão. Continuando. Imediatamente desapareceu dele a lepra e foi o quê? Imediatamente saiu dele a lepra e foi o quê? Foi o quê? Purificado. Uma pessoa que está purificada, tem nela alguma mancha? Não. É uma pessoa pura, traz em si o mal? Não. É uma pessoa pura de coração. As crianças são puras de coração. A pureza que nos envolve. Continuando. Jesus despediu em seguida com essa severa admoestação. Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostre ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita. Leu o 44. Firmes, vamos lá. O 44. Não digas a ninguém, mas vai, mostre ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para servir de testemunho. Na verdade, quando Jesus estende a mão, toca aquele leproso, ele está burlando a lei? Está? Olha bem se está. Ele está dando vida à lei. Ele está dando a plenitude. Porque a lei consiste em amar a Deus sobre todas e o próximo. Nenhuma prescrição legal pode me impedir de me aproximar do meu irmão, de abraçar o meu irmão, de tocar o meu irmão, ainda que as pessoas digam o contrário. Ainda que as pessoas digam o contrário. A pessoa pode estar com qualquer enfermidade, mas se você ama essa pessoa, você vai vencer o medo, você vai abraçar, você vai acolher e vai até assumir. Ontem um pai dizia, meu filho foi diagnosticado com câncer com 17 anos de idade. Eu queria assumir essa enfermidade na minha vida, para ele. Porque o pai ama. É assim que Deus nos ama. E nós estamos vivendo como se fosse filho sem pai, sem mãe, sem uma família. E é um Deus que ama de verdade os seus filhos. Quero que vocês compreendam isso, não é? Ele diz, e vai ao sacerdote, apresenta a oferenda prescrita, vai fazer o que a lei está dizendo que tem de ser feito. Você vai lá mostrar que você está curado, que você está libertado. Não, Jesus me curou, vai embora para sua casa. Não, primeiro vai aonde? A quem tem autoridade de Deus na terra para dizer
que você está curado. Se é a igreja, se é o sacerdote, você vai lá, aí você vai para sua casa e vai fazer o que tem de ser feito. Em nenhum momento Jesus está dizendo, não é? O contrário. Ele não veio para abolir a lei, mas veio dar plenitude à lei. Olha bem, na lei de Moisés, se alguém bate numa face, o que você pode fazer? Devolver. Com Jesus é assim? Não. Agora na lei de Deus é somente o amor. Amor a Deus sobre todas. E quando eles observavam a lei, eles estavam observando em nome de Deus, sim ou não? Está bem claro. Só que ele está dizendo, quem ama a Deus, ame o seu irmão. Dê a vida pelo seu irmão. Cuide do seu irmão. Este é o amor de Deus por cada um de nós. Este homem, porém, logo se foi, começou a propagar, divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. É claro que sim. A glória de Deus, ela acontece no mundo através do nosso testemunho. Se nós testemunhamos Jesus de verdade, com amor, com fidelidade, Jesus vai se tornar cada vez mais amado e acolhido. O bem que nós experimentamos todos os dias pela vida de Jesus deve ser comentado, deve ser anunciado, deve ser propagado, deve ser gritado, vou dizer assim, em cima dos telhados, para que todos possam ver e sentir realmente o amor de... Vamos lá, em Coríntios, comigo. Eu quero que vocês vejam, em Coríntios 10, o 31, vamos lá, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de... Fazei tudo para a glória de... Vindo agora para a paróquia, às quase 6 horas da manhã, no anel viário, o pessoal ainda de carnaval. Me doeu no coração que entre aqueles rapazes lá tinha uma moça, de uns 8, 20 anos de idade. Eles zombando dela, porque ela estava bem bêbada, ela estava andando ali naquela situação, e os amigos que estavam com ela zombando. Ela ia de um lugar para outro como se fosse um objeto. E essa menina tem pai e tem mãe? Tem pai e tem mãe. Mas vive como se não tivesse pai e mãe. Assim tem sido a nossa vida. Você acha que quando ela chegar em casa daquele jeito, o pai e a mãe vão estar felizes? Vão estar tristes e até envergonhados. Porque nem o pai nem a mãe cria filho para isso. Continuando, vamos lá. O finalzinho do 33. Não busque os meus interesses próprios. Repete. Não busque os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Olha bem a sabedoria. Em tudo que ele faz, ele se torna um com o outro no pecado. Paulo se torna um com o outro no pecado? No pecado não é? Mas naquela ocasião, para que aquela pessoa conheça a Jesus, e ele entra como luz na vida da pessoa. Ele vem trazer a luz, porque é uma experiência que ele fez. Quando Paulo era inimigo de Deus, era inimigo para valer, era intenso. Depois se tornou amigo de Deus, é amigo de Deus para valer. O que ele faz é para a salvação. A nossa atitude tem que trazer outra salvação, a vida eterna. Não adianta se for diferente. A nossa atitude tem que ser para a conversão, para que o outro tenha vida e vida em abundância. Versículo 1 do capítulo 11. Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de... Repete. Como eu também sou de Cristo. Porque como eu sou de Cristo. Então nós devemos ser... Vamos ver então como foi Paulo, para você saber como é que ele foi. Vamos lá. Página 1505. Página 1505. 1505. Vamos lá. Versículo 7. Mas tudo isso que para mim era vantagem, considerei perda por Cristo. Na verdade, vamos lá. Na verdade, como perda, todas as coisas,
em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, em ter em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Sede meus o quê? Imitadores. Sede o quê? Meus imitadores. Antes eles tinham poder. Volta aqui na página 1505, para vocês verem. Vamos começar o 4, vocês vão entender melhor. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Quanto à justiça legal, o quê? Irrepreensível. E tudo isso que era vantagem para ele, o que ele fez? Ele considerou perda por Cristo. Então Paulo nos ensina a ser o quê? Seus imitadores. Nós vamos ser irrepreensíveis na lei ou na vontade de Deus? No amor a Deus, sim ou não? Então isso nós aprendemos hoje. E por isso, não vamos mais ficar de boca fechada, não vamos deixar o pecado ter espaço na nossa vida, não vamos deixar o espaço crescer no nosso coração. Porque o pecado é o quê? A morte. E o dom de Deus, então não vamos mais permitir que o pecado tenha espaço na nossa vida, na nossa casa. E Deus está gritando por nós. Próxima quarta-feira, quarta-feira o que mesmo? Quarta-feira de quê? Um gesto bem tranquilo. As cinzas sobre a nossa cabeça. Tu és pó. O que nós somos? Nada. Nada. Sem o sopro de Deus, o que nós somos? Nada. 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 Lembrar dessa condição importante da nossa conversão, para não sermos orgulhosos e presunçosos. Quarta-feira de cinzas. Devemos fazer jejum? Sim ou não? Está participando das missas? Sim. Sim. É dia de jejum absoluto? É dia de jejum absoluto. Alguém de manhã já dizia para mim, padre, fala sobre jejum, que o povo não sabe fazer jejum. Como é que não sabe? Você sabe muito bem fazer jejum. Só que jejum não é como você faz quando vai fazer um exame médico, fazer uma cirurgia, abstinência de comida por algum tempo, simplesmente uma coisa física, envolve a sua fé, você reza, você coloca diante de Deus a sua vida. Nós vamos ver Jesus 40 dias no deserto. Então, quarta-feira de cinza, lembrando que é um tempo de graça, é um tempo de sacrifício, é um tempo de unção. Nesse mundo nós teremos aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Nós fazemos jejum, sim ou não? Então, toda sexta-feira, pelo menos, toda sexta-feira, nós vamos fazer jejum. E vamos rezar dobrado, via sacra, vamos rezar, ganhar indulgências, tudo nós vamos fazer. Agora, de repente, alguém vai, além do jejum que nós fizemos na quarta, na sexta, nós também expressamos a nossa decisão por Deus, escolhendo uma penitência particular. Nós vamos ter uma penitência particular na própria família, ou cada um faz a sua, tá certo? Por exemplo, alguém que na quaresma não vai comer carne os dias todos, certo? Aí você não come carne, só isso é suficiente? Não, não estou comendo carne, não estou comendo carne, não estou comendo doce, só isso é suficiente? Não, tem que trazer você para Deus e para os seus irmãos. Quem sempre comeu carne e tem a carne, vai trazer para quem nunca comeu, vai trazer para as casas, para os 5, para os nossos pais, para as famílias que buscam. Então, aquele gesto que hoje eu abro mão dele na minha vida, porque me dá prazer, mas eu quero vivê-lo agora pelo irmão, é amar a Deus sobre todas e o próximo. Então, ter atitudes fraternas, porque quais são os itinerários da quaresma? Quais são as 3 vias da quaresma? A oração, o jejum e a esmola. Esmola é caridade. O que é? A oração. Tem dúvida disso? Tem dúvida? Nenhuma. Nenhuma, não é? Davi pecou gravemente, gravemente, e Deus o abandonou, porque ele teve o quê? Retidão, sinceridade no coração. Deus jamais nos abandona, Deus nos ama de verdade. Entendidos?